Na primeira ressurreição, Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, me queima fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui pra buscar poder. Senhor, estou aqui, eu quero receber. Eu vim aqui pra buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Senhor, cada oferta, Senhor, nesta noite, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, que nada venha nos faltar, Senhor, aleluia. Pai amado, Pai querido, nesta noite também, Senhor. Eu oro, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, pela vida do teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha falar nos nossos corações, que o Senhor venha falar, aleluia, glória a Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nesta noite, aleluia, glória a Deus. Se for uma palavra de repreensão, Senhor, nós recebemos, Senhor, aleluia, glória a Deus, segundo a tua vontade, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, que o Senhor é que nos corrige, o Senhor é que nos guia, o Senhor é que nos faz caminhar nesta terra, aleluia, glória a Deus. Me ajuda a fazer, meu Pai, amado, Pai tudo querido, que te agrada, Senhor, as palavras, Senhor, na boca do teu servo. Aleluia, Coloca, Pai Jesus, amado, Pai querido, as palavras no coração, para que Ele venha transmitir, Senhor, para a tua igreja, e que nós venhamos, Senhor, estar percebidos, Senhor, nesta noite, para que nós podemos, aleluia, glória a Deus, ouvir, Senhor, a tua palavra, para que a tua palavra venha, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, ficar no nosso coração, Senhor, aleluia. Tira, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, toda distração, Senhor, tira todo peso, Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti do teu meio, Senhor, na hora da tua palavra, Senhor, para que nós venhamos receber a tua palavra, Pai amado, Pai querido, no nosso coração, aleluia. Aleluia, vamos receber Jesus. O servo do Senhor com palmas para Jesus nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Quem vive? E qual o teu nome? E o povo de Deus em vitória. Aleluia, glória a Jesus. Amém, meus amados. Deus é bom, Jesus é maravilhoso, graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, glória a Jesus, aquilo que o Espírito Santo de Deus preparou ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ao meu e ao teu coração, aleluia, para anunciar a palavra de Deus, amém? Abra a sua Bíblia aí no livro de Juízes, livro de Juízes, glória a Deus. Juízes capítulo 6, é uma palavra bastante conhecida, mas o Senhor, Ele, todo dia, essa palavra se renova, aleluia, a palavra de Deus se renova, aleluia, ao nosso coração, aleluia, glória a Deus, e a palavra de Deus nunca é a mesma. Cada mensagem, aleluia, que o Senhor nos traz é uma mensagem diferente, porque a palavra de Deus é renovadora. Ela se renova a cada dia. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 6, aleluia, e no versículo número 11 adiante, nós vamos meditar nessa palavra. Livro de Juízes, capítulo 6, no versículo de número 11. O anjo fala com Gideão.
Glória a Deus. Todos acharam? Me contesta com amém. Aleluia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem mais uma vez amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, verso 11. Diz a palavra de Deus assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, quem livraria a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai, e eu o menor na casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem. E ele disse: Agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não apartes até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante a ti. E disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de um efa de farinha e carne, e pôs numa açafate, e o caldo e pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e apresentou. Versículo 20. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmo, e põe-no sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmo, e o anjo do Senhor desapareceu dos olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e Gideão disse: Ah, Senhor Jeová, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, aleluia, não morrerás. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, aleluia, glória a Jesus, a palavra de Deus. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Soberano, maravilhoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui, ó Pai amado, a Tua palavra santa, a Tua palavra fiel e inerrante, a Tua palavra, meu Pai amado, que é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Pai amado, Pai querido, fala comigo, fala com a Tua igreja, nos ensina, nos dá força, fala conosco, nos dá este alimento saudável, meu Pai, que é a Tua palavra. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, meu Pai, porque nós precisamos ouvir, Senhor. E se o Senhor achar graça nessa noite, que esta palavra, meu Pai amado, possa penetrar, aleluia, glória a Deus, aos quatro cantos dessa cidade, em nome do Teu Filho amado, o Senhor possa soprar a voz da
da tua palavra nessa cidade, levando ela aos corações que precisam ouvir, dando força, graça, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amada igreja? Aleluia, glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Graças a Deus. Amados, igreja do Senhor, estamos aqui diante de uma palavra digna de toda aceitação. Palavra fiel, verdadeira, a qual o Espírito Santo, a qual Deus vem trazendo para nós nessa noite, para falar ao meu coração e ao teu coração. A palavra por si só, ela já fala. Aleluia, glória a Deus. Quando nós meditamos aqui, aleluia, glória a Deus, nós já aprendemos muitas lições valiosas dentro dessa palavra, que serve de ânimo para nós, serve de alimento espiritual para a nossa vida, e como nós aprendemos ser, aleluia, um servo fiel perante o Senhor. Aqui em Juízes, a qual nós lemos, a palavra de Deus vai nos dizer que no tempo que não existia rei sobre o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, eram os juízes, aleluia, glória a Deus, que, levantado até mesmo por Deus, eles que conduzia o povo a andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E o povo, aleluia, o povo de Israel, o povo que foi tirado do Egito, eles tinham que somente andar nas ordenanças do Senhor, não se contaminar com os povos pagãos, com os povos que adorassem outros deuses. Aleluia, e assim Deus levantava juízes para julgar o seu povo. Mas quem, aleluia, que era os juízes, era guiado por Deus. A palavra de Deus diz que o primeiro rei que foi levantado sobre Israel, conhecido como Saul, foi levantado pelo povo, porque o povo pediu a Deus um rei. Porque nesse tempo, veja que eram os juízes levantados por Deus que conduzia o povo. E de qual forma que Deus ensinava o povo a temer a ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, levantou o tabernáculo, aleluia, levantou sacerdotes para oferecer sacrifício a Deus e sacrifício pelo povo, pelo seu pecado. E Deus, quando levantou Moisés, diz a palavra que, aleluia, glória a Jesus, Deus agora dava mandamentos e deixou a lei para o povo andar nesses mandamentos e na sua lei. E diz a palavra que todas as vezes que o povo pecava, que o povo começava a errar, que o povo não queria obedecer à voz de Deus, o Senhor entregava eles nas mãos dos seus inimigos. Deus deixava o povo ser levado por as suas próprias pecados, que concupiscência, aleluia, o pecado de concupiscência se chama transgressão. Porque nós, quando transgredimos, como pecamos contra Deus, nós transgredimos a lei do Senhor. Isso se chama pecado de transgressão. E o povo, aleluia, de Israel agora, todas as vezes que tinha um juiz justo, o juiz morria, o povo ia e começava a declínio espiritual e uma vida de pecado, idolatria, prostituição, avareza e tudo que o homem,
aleluia, quando transgride a lei do Senhor, ele começa a fazer. Veja que quando Deus levantou Moisés, o povo, aleluia, mesmo errava, mas tinha um remanescente que honrava a Deus e honrava o servo do Senhor, que era Moisés, porque via que Deus era com ele. Deus levantou Josué e Deus mostrou para o povo que ele era com Josué. Porque, aleluia, glória a Deus, não tinha, aleluia, glória a Deus, como o povo derrubar uma muralha tão grande como eram as muralhas de Jericó, através de um homem que ouvia a voz de Deus e obedecia. Deus falava com Josué: Josué, vocês agora vai pegar e vai dar 7 voltas nas muralhas de Jericó. Se você ver a palavra, diz que as muralhas de Jericó eram uma grande fortificação. As muralhas de Jericó eram tão grandes que podia até mesmo fazer casas em cima dela. Agora vai para a sua imaginação. Imagina como era uma cidade fortificada, a qual, aleluia, tinha casas edificadas sobre a muralha. Então era grande. Então era coisa resistente. Ei, mas eu quero dizer nessa noite que para o nosso Deus, aleluia, glória a Jesus, ele é maior do que tudo. O nosso Deus, ele é grande. Aleluia, através do nome do nosso Senhor, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jeová, o Todo-Poderoso, não tem muralha que fique de pé diante do nosso Deus. Eu não sei qual é a luta, qual é a muralha que você tem enfrentado, qual que é a muralha que o inimigo tem colocado sobre a nossa vida, mas nessa noite a palavra de Deus vem falar para nós que ele é um Deus poderoso, que derruba muralha, impedimento, e não tem nada quando Deus cooperar que possa ficar, aleluia, diante do nosso Deus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o povo tinha transgredido, aleluia, o povo de Israel tinha pecado e tinha transgredido a lei do Senhor. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que o povo, aleluia, glória a Deus, foi entregue nas mãos dos medianitas por causa do pecado da desobediência. Agora os opressores, os inimigos medianitas, agora todas as vezes que Israel edificava as suas plantações, os trigos, as vinhas, tudo que era para alimento do povo de Israel, por causa da desobediência, que o povo desobedecia a voz do Senhor, diz a palavra que o Senhor entregou o povo para os seus inimigos. Então vemos que nessa palavra, se nós andarmos ser obediente ao Senhor, Salmo 91 diz a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus, que o Senhor, aleluia, ele nos guarda. Aleluia, glória a Jesus, que nós não teremos ter medo. Aleluia, glória a Jesus, do terror noturno, não precisamos de ter medo de nada, porque ele é o nosso escudo, ele é o nosso balaorte. Aleluia, glória a Jesus, Salmo 121, o salmista vai dizer que o Senhor, aleluia, nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para sempre. Mas o povo esquece da lei de Deus. O povo transgride a lei de Deus. E aqui em Juízes, o povo tinha se esquecido de Deus. A ordenança do Senhor, Deus não agrada que ninguém adore outro Deus a não ser a Ele. O povo eleito de Deus não precisa ficar adorando nenhum outro tipo de coisa, não precisa se firmar a nada, a não ser a Deus, a não ser a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que esses 3 são um. Essa é a nossa base na palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, aonde nós vemos, o povo era só para adorar a Deus. Mas sabe o que fizeram? Entraram na terra e começaram agora a adorar a deuses estranhos. A palavra de Deus, a qual nós lemos aqui, nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, que Joás, o pai de Gideão, ele tinha levantado um altar para Baal na sua casa. Aleluia, então veja, meus amados irmãos, como que estava o povo de Israel, aleluia, na decadência espiritual. Agora nós vamos voltar para os nossos dias de hoje. Eu prego assim, ó, dizendo pelo Espírito Santo de Deus, como está a decadência do povo adorando, aleluia, glória a Deus, diz a palavra que o homem adorou mais a criatura do que o Criador. O povo estava adorando imagem de escultura, adorando aquilo que não, aleluia, pode salvar.
Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Mas a palavra de Deus diz no livro de Isaías que o nosso Deus é um Deus que está com as mãos estendidas, com os ouvidos abertos para nos escutar. E aqui vejamos que o pai de Gideão, aleluia, ele tinha levantado um altar para Baal. Então não era só o pai de Gideão, era toda a nação, todo o povo estava contaminado no pecado de idolatria, numa decadência espiritual. Esqueceram, aleluia, do Deus verdadeiro, do Deus que abriu o mar e o povo pôde passar a seco. Esqueceram do Deus que derrubou as muralhas, aleluia, glória a Jesus, que fez tantas maravilhas. E agora estava adorando aos deuses das nações pagãs. Esqueceram do Deus verdadeiro. Mas diz a palavra que tinha um povo, um remanescente, que começou a clamar ao Senhor. Começaram a buscar a face de Deus. Aleluia, eu creio que neste tempo que nós estamos vivendo, ainda tem um remanescente, ainda que tem um povo, aleluia, glória a Jesus, que estão, aleluia, paralisado, como a mulher de Ló que olhou para trás, mas ainda nesse tempo tem um povo, aleluia, que está clamando, está buscando a Deus e pedindo a sua misericórdia. Naquele tempo diz que tinha o povo agora viu a sua decadência, a sua ruína. Diz a palavra que todas as vezes que o povo plantava e edificava, vinha os medianitas como gafanhotos sobre a terra. Sabe o que é isso, igreja? Diz a palavra que eles vinham em multidão. Gafanhoto na Bíblia, aleluia, se revela para nós como devorador. Quando você vê um gafanhoto, você sabe que até mesmo no mundo espiritual, o inimigo quer roubar tudo aquilo que Deus quer nos abençoar. Então, olha o mistério da palavra. Que quando nós somos fiel a Deus, Ele repreende o devorador. Quando nós somos fiel ao Senhor, Ele repreende esse gafanhoto para não vir devorar o que é nosso. Olha o mistério da palavra. Mas quando o povo era infiel, Deus permitiu, aleluia, vir os medianitas e roubar e destruir tudo o que o povo edificava. O povo agora plantava e na hora de comer não podia, por causa de quê? Porque vinha o inimigo e diz que rapava tudo, pegava tudo. Mas agora o que nós aprendemos aqui? Que tinha um homem por nome de Gideão, que Deus olhou para ele, aleluia, glória a Jesus, a qual nós lemos aqui em Juízes capítulo 6, aleluia, no versículo 11, a qual nós acabamos de ler. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. No versículo 11, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, os aberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar, aleluia, dos medianitas. Aleluia, glória a Jesus. Deus nessa noite está nos chamando a atenção nessa palavra, aleluia, para que nós sejamos como, aleluia, valente como Gideão. Diz a palavra que os medianitas vinham para destruir as suas vinhas, destruir, roubar o seu trigo, e agora um homem por nome de Gideão, aleluia, o mistério da palavra é que, aleluia, glória a Jesus, aonde Gideão estava, o lagar é lugar de guardar as uvas, de preparação da uva, deixar lá. A uva para ser preparada, para extrair o fruto dela, e para fazer suco, para fazer vinho, para tudo. Só que Gideão usou de estratégia. Aleluia, no lagar ele levava lá o trigo, e lá ele malhava o trigo para eles comer a sua casa e a sua tribo. Aleluia, glória a Jesus. Ele estava malhando o trigo no lagar. Então veja que Deus olhou para ele e disse, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia, glória a Deus. E agora você vai ver a humildade de Gideão aqui também. Porque o anjo falou: o Senhor é contigo. Olha a humildade. Olha o mistério da palavra. Por quê? O anjo falou que Deus era com ele. Só que o mistério é que quando Gideão vai falar com o anjo, ele fala, e disse, aleluia, mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, aleluia, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Aleluia. Então veja que Gideão, além de ser valoroso, ele tinha compaixão e amor pelo próximo. Ele fala com o Senhor: se o Senhor é conosco, porque o anjo falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então veja que Gideão, ele tinha um coração voltado com amor. Gideão, ele tinha um coração voltado porque ele não estava preocupado somente com ele. E ele falou: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Por que eu tenho que estar no lagar malhando trigo, guardando o que é nosso, porque os medianitas estão vindo nos buscar? Mas o Senhor falou só para ele: vai nessa tua força, porque eu te levantarei para ser como um homem, e tu, aleluia, glória a Jesus, você vai, aleluia, destruir os medianitas. Eu te levanto como, aleluia, braço forte, aleluia, sobre o povo de Israel. Aleluia, contra os medianitas. Vai que tu serás só um homem. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Olha para você ver o chamado de Gideão. Aleluia, glória a Jesus. Nós vemos aqui o chamado dele. E Deus está chamando nós nessa noite, atenção nessa palavra. Que nós temos que ser valente como Gideão. Aleluia, nós temos que estar malhando trigo a todo tempo. Nós temos que estar trabalhando em favor da obra. Nós não podemos retroceder no dia da batalha. Porque o inimigo quer nos paralisar, mas a palavra de hoje é: aleluia, levanta e tenha bom ânimo, porque o Senhor, Ele é conosco. Aleluia. O Senhor, Ele é conosco. Não temas. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Você vai ver aqui na palavra do Senhor que quando Gideão prepara o bolo, prepara, aleluia, glória a Deus, tudo para o anjo de Deus, e ali o Senhor mostra para ele que era Deus falando com ele. Ainda Gideão vai fazer uma prova com Deus. Aleluia, e nós estamos nessa obra para a glória de Deus. E hoje, quando nós começamos essa obra, eu tinha algumas dúvidas, e eu pensava no meu coração por que tinha que ser assim. Mas hoje eu já não tenho mais nenhuma dúvida que esta obra é Deus que nos levantou e Deus nos chamou para ser como Gideão. Lutar e ser valente, ainda que os medianitas, ainda que o inimigo está querendo nos parar. Mas Deus está falando: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Gideão fez prova com Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porém, o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, aleluia, glória a Deus, e não morrerás. Sabe o que Deus estava falando aqui? Deus estava, aleluia, dando ânimo para Gideão. Se o anjo de Deus, se Deus falou com ele, aleluia, Deus está falando: é eu que vou contigo nesta obra.
É eu que vou pelejar por vocês. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que os medianitas eram em grande número, que a multidão que tinha se levantado, que vinha contra Israel, era grande. Mas eu lendo a palavra de Deus, esse versículo da palavra, eu descobri que quando Deus tinha chamado a todos, aleluia, para descer ao riacho, aleluia, glória a Jesus, e era uma multidão de mais de 1.000 pessoas, aleluia, glória a Jesus, e Deus falou, manda todos descer. Mas primeiro nós vamos ver, aleluia, nessa palavra, que Deus falou para Gideão para derrubar o altar que estava na casa do pai dele. E Gideão não teve medo. Gideão foi valente, obedeceu a voz do Senhor e derrubou o altar de Baal. Pegou o boi que estava lá, aleluia, glória a Deus, na casa, aleluia, glória a Jesus, do seu pai, matou e ofereceu sacrifício a Deus. E o povo da cidade era tão idólatra que eles queriam matar Gideão. Eles queriam matar, mas o pai de Gideão agora intercedeu por ele. Versículo 31. Porém, Joás disse a todos, os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrar-vos-ei qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. E se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, dizendo, Baal contende contra ele, pois derrubou o seu altar. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vendo aqui essa palavra, que Gideão agora, ele ofereceu o sacrifício, o anjo subiu ao céu e Deus continuou falando com Gideão. Gideão foi lá e preparou, aleluia, um sacrifício a Deus. Gideão fez uma prova com o Senhor e foi uma prova simples, mas sábia. Então, por essa palavra, Deus também nos chama, Deus permite nós fazer prova com Ele. Sabe qual foi a prova que Gideão fez? Gideão fez 2 provas com Deus. Quando Deus falou com ele que ia com ele na peleja, que ia dar os medianitas na mão dele, ele falou, se o Senhor então vai vir conosco, eu quero uma prova. Eu tô com esse veleiro aqui, que era como se fosse um tapete. E ele colocou sobre a erva que estava sobre a terra. E ele falou assim, ó, Senhor, a prova que eu faço contigo, eu vou... Oh, rabacanto, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu vou colocar esse veleiro aqui nesse chão e amanhã, pela manhã, quando eu vier, toda a terra, toda a relva está seca, mas o tapete, o veleiro que eu coloquei vai estar todo molhado. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra que quando Gideão se levantou pela manhã, aleluia, glória a Jesus, todo, aleluia, o orvalho, a terra em volta do tapete, aonde estava aquele manto, estava seco. Não tinha uma gota de água. Mas o tapete, o veleiro, quando ele pegou, estava todo molhado. E quando ele levantou, começou a espremer. E tiraram 3 taças de água dentro dele. Aleluia. Olha para você ver, Deus permite nós fazer prova. Está na palavra. Você quer pedir uma confirmação? Faça prova. Você quer saber se a obra é de Deus? Faça prova com Deus. E diz a palavra que pela segunda vez Gideão falou, ah, Senhor, não me leve, aleluia, por acaso, mas se o Senhor vai livrar Israel por minha mão, aleluia, eis que eu porei o velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no vale, secura, e sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel.
Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, no versículo. E disse Gideão: não acenda, versículo 39, não acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar esta vez, rogo-te, só esta vez, aprova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, e pôs no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Sabe o que Gideão fez a prova pela segunda vez? Ele falou: Senhor, não acenda em mim sobre a tua ira, mas se toda a terra agora tiver molhado e sobre o veleiro tiver seco, eu saberei que o Senhor tem confirmado a tua palavra. E quando Gideão foi lá, aleluia, glória a Jesus, pela manhã, diz a palavra que, aleluia, todo o orvalho em volta do veleiro, do tapete, estava molhado. E quando ele pega o tapete, não tinha um pingo de água, não tinha uma gota de água, porque estava tudo seco. Porque o nosso Deus, ele é Deus que confirma a sua obra. Aleluia, glória a Jesus. Estava tudo seco, não tinha um pingo de água. Era Deus confirmando. Porque quando Deus chama, quando Deus fala, ele, aleluia, glória a Deus, ele está, aleluia, na frente. Quando eu estava lendo esta palavra, diz a palavra que desceu 1000 homens sobre as águas. E sabe o que Deus falou para Gideão? Gideão, tem muita gente que vai contigo, porque se eu der os medianitas na mão dessa gente, o povo vai achar que foi pela força do braço dele. Mas para que o povo saiba que foi eu que estou pelejando por vós, então diga, os que for medrosos, os que for fraco, aleluia, que volte para trás. Aleluia, glória a Deus. Ei, essa palavra Deus está falando conosco. Deus, ele quer corajoso, aleluia, valente na sua obra. Os medrosos voltam para trás. Os que têm medo voltam para trás. Você é soldado de Cristo. Você foi alistado para a guerra. Aleluia. Na obra de Deus não tem espaço para medroso. Na obra de Deus não tem espaço para covarde. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Na obra de Deus, Deus conta com soldado valente. Deus falou para Gideão: os covardes, os medrosos, volte para trás. E diz que foi embora. Pegaram, ficaram ali, sobrou, aleluia, glória a Jesus, mas sobraram muita gente ainda. Ainda tinha muita gente no meio daquela multidão. Mas foi embora. Ali Gideão ficou meio assim, né? Do meio de multidão já começaram a ir embora. E aí ainda Deus olhou e disse: Gideão, ainda vai muita gente contigo. Manda para o povo descer as águas. E agora eu vou mostrar para vocês quem vai com você. Quem vai contigo é os prudentes. Quem vai contigo é os corajosos, é os valentes. É 300 que vai contigo. E quando desceram as águas, o Senhor fez mais uma prova. Gideão, manda todo o povo descer ao ribeiro da água. Todo aquele, aleluia, glória a Deus, que se abaixar para beber água, aleluia, glória a Deus, se ajoelhar no meio do riacho, mande que esses voltem. Mas aqueles que, como um cão que ajoelha e bebe água, como um animal que ajoelha, bebe, abaixa, se bebe água, aleluia, esses vão contigo. Sabe o que eu estava lendo nessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, irmãos, ó. No versículo 3, em Juízes 7, versículo 3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso que volte, e vá e apressamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo, e fazer descer as águas, e ali o provarei. E será que aquele que disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão:
qualquer que lembe as águas, aleluia, com a sua língua, como lembe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lemberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo abaixou e ajoelhou a beber água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lemberam as águas, vos livrarei, aleluia, darei os medianitas na mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Gideão, olha aqui para você ver, ó. Disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, fazei descer as águas e ali provarei. E será que aquele que disser irá contigo, contigo esse irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fazei descer o povo as águas. Então o Senhor disse: Gideão, qualquer que lembre as águas, como a sua língua, como lembre o cão, esse porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número que lembraram, levaram a mão na boca, 300 homens. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, aleluia, quando eu estava meditando essa palavra, o mistério. Por quê? Foi 300. Quando Deus, aleluia, falou: agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo que for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, agora, olha o mistério da palavra: de 10.000 só ficaram 300. Aleluia, glória a Jesus. A outra multidão voltaram todos embora. Sabe por quê? Porque não era prudente. Aqueles estavam desapercebidos. Me pergunta por quê? Porque diz a palavra que os animais, se vocês vão perceber, quando eles vão tomar água na beira do riacho, aqui fala como um cão, mas pode ser qualquer outro animal. A Bíblia está dando exemplo de um cão. Porque um animal, quando ele vai beber água, ele, principalmente o animal da selva, da mata, o animal ele não bebe água de qualquer jeito. Ele não se ajoelha na beira do riacho. Sabe por quê? Porque quando um animal ele vai tomar a água, ele está ali sujeito à sua presa, o seu inimigo vir, e quando ele está desapercebido, abaixado de joelho, o seu inimigo vai ali e pega ele. E ele pega ele desapercebido, não há tempo para ele correr. Mas quando você percebe, eu já olhei, já vi como é um animal. Quando ele vai beber água, ele se abaixa o pescoço e toma, e olhando para um lado e para o outro. E Deus mostrou os 300. O que os 300 fez? Ele foi ao riacho, pegaram a água e não se abaixaram. Pega com a mão e toma. A posição de soldado. Porque se vê um inimigo, você não está ali ajoelhado bebendo. Então olha para você ver o mistério da palavra. Deus chamou agora 300 valentes. Que não estava, aleluia, glória a Deus, desapercebido. Que estava ali preparado. Mas quando eu estava meditando nesta palavra, aleluia, eu vi um mistério nessa palavra. Que quando, aleluia, glória a Deus, Deus envia Gideão para ver o arraial dos medianitas, disse, meus amados irmãos, que era, depois você medita nessa palavra também, que era uma multidão como areia do mar. Que o arraial dos medianitas era uma imensidão de gente. Era homens de guerra, de batalha, camelos, aleluia, reis, os medianitas com seus reis, com seus soldados valentes, e era uma grande multidão. E agora veja o mistério, Deus agora quer usar um homem valente com mais 300 soldados, aleluia, para ganhar a batalha. Sabe para quê? Para que o povo de Deus, aleluia, glória a Deus, Deus está mostrando, meu povo, confia em mim e na minha palavra. Eu não preciso de multidão para vencer batalha. Deus não conta com multidão e com número de pessoas. Deus conta com valente
e com homens dispostos para pelejar e para ir e confiar no nome dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei, Deus está contando comigo e com você. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele já sabia quem era eu e você para fazer a obra dele. Lembra que domingo passado nós pregamos aqui a mensagem, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Só é escolhido para a obra de Deus e quem permanece é valente. É soldado valente que está disposto a pelejar. Não é aquele que quer ficar, o inimigo está pelejando e você vai ficar com a boca fechada. Satanás quer destruir a sua família. Satanás quer destruir a obra de Deus e você vai ficar calado, não. Jesus falou, a palavra de Deus fala, clama a mim que vou te responder. Clame em alta voz e não se detenha. Aleluia. Eita, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou terminando essa mensagem, eu quero deixar um mistério da palavra. Que Deus agora falou com Gideão. Gideão, eu sou tanto contigo nesta peleja. E eu, aleluia, pelejarei com vós. Assim como Deus, aleluia, veja que quando Deus deu a Josafá a peleja na mão dele, Deus falou, Josafá, nesta peleja tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vós calarei. Sabe o que Deus está querendo de mim e de você? Que nós pelejamos a boa batalha e confiamos nele, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo, aleluia, glória a Deus, o que nós temos para oferecer, para fazer para ele. Sabe como que Deus provou para Gideão? Fortalecendo Gideão. Pergunta, igreja, por que Deus fortaleceu Gideão? Porque Gideão muitas vezes é que nem nós temos nossas fraquezas, nós temos nossos medos, muitas vezes nós somos carne, e a carne muitas vezes pende. Quem não pende, meus amados irmãos, nós também lemos aqui, que lá no Gólgota, Jesus estava prestes a entregar a vida para nós. Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja a minha, mas a tua vontade. Diz Jesus que Jesus falou assim, a minha alma está, aleluia, glória a Deus, trema até a morte. E naquele momento ele tremia, ele clamava a Deus e o suor dele agora se converteu em gota de sangue. Então nós, muitas vezes, nós temos as nossas fraquezas, nós temos a nossa debilidade, mas quem peleja por nós é o Todo-Poderoso. Deus sabe quando ele te chamou. Deus sabe quando ele me chamou. E quando Deus chamou Gideão, aleluia, muitas das vezes Gideão talvez estava ali com 300 homens, eu vou vencer. Agora ele sobe no monte e vê aquele arraial grande dos medianitas. Ele vê aquela multidão como gafanhotos grandes. Você for ver dentro da palavra de Deus, quando Deus envia os espias, aleluia, os espias ficaram com medo do gigante que estava sobre a terra. Mas diz a palavra que Josué e Caleb não. Aleluia, enquanto o povo estava com medo, Josué e Caleb falavam, não. Aleluia, verdadeiramente lá tem gigante. Verdadeiramente lá os homens são grandes. Aleluia, mas lá a terra é boa. A terra é uma terra que mana leite e mel. Está aqui o fruto. Olha o fruto que dá nessa terra. Diz que tinha que 3 homens carregar, aleluia, sobre uma vara, um fruto que estava sobre aquela terra. Enquanto o povo estava com medo, Josué e Caleb estavam dizendo, não, Deus falou que a terra é nossa, então é ele que vai pelejar, a terra é nossa. Aleluia, glória a Deus. E agora Gideão, quando sobe lá, aleluia, estava com medo. Mas Deus falou para ele, ei, lembra da palavra que Deus está sempre falando aqui sobre esse altar. Ei, Deus fala com seu povo. Deus fala comigo e com você, ele te dá resposta. Se você quer resposta, fale com ele que ele te responda. Ele te dá a resposta que você precisa. Diz que Gideão subiu e olhou. Deus falou para ele, tá vendo aí, Gideão? Então eu vou te mostrar que eu sou contigo. Desce até lá. Aleluia, no arraial da Medianita. E quando Gideão desceu lá, diz que ele chegava perto de uma tenda e começou a ouvir. Tinha 2 medianitas conversando. Aleluia, e eles falaram assim, ei, nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que um pedaço de uma fatia de um pão tostado vinha até o arraial dos medianitas e destruía todo o arraial dos medianitas.
diz a palavra que 2 homens estavam comentando e Gideão ouvindo o sonho que ele tinha sonhado. E um deles falou, isso não é a não ser o israelita Gideão. E por isso, aleluia, nós tivemos esse sonho. E naquela mesma hora Gideão escutou aquilo e saiu correndo falando para o povo. Na minha ordenança que Deus falou para ele, toca a buzina e na hora que tocar as trombetas, nós desceremos contra os medianitas. E agora Gideão fala com os 300, ei, não tema. Olha a coragem de Gideão agora. Depois de Deus fortalecer ele. Mostrar para ele que Deus era a força dele. Aleluia, agora Deus falou com Gideão e fortaleceu ele. Sabe o que é isso? A palavra de Deus disse que na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Aleluia. Na minha angústia, na minha fraqueza, clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Gideão agora ouviu a voz de Deus, desceu lá, Deus mostrou para ele, aleluia, que através de um sonho que um medianita teve, e Deus ali falando com ele, olha aí como eu entreguei os medianitas na tua mão. Gideão agora sobe, aleluia, fortalecido com a palavra, com o que ele ouviu e disse, com todos os 300, ei, se vocês têm algum medo, eu te fortaleço nessa hora. Sabe por quê? Porque Deus mostrou que o arraial dos medianitas, Deus entregou os medianitas na nossa mão. Aleluia, glória a Deus. Ei, a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, porque nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. E diz a palavra que o povo agora, aleluia, foi fortalecido, os 300 foi fortalecido. Aleluia, glória a Jesus. Mas qual que é o mistério da palavra? O mistério da palavra é que o nosso Deus peleja por nós. E eu meditando nessa palavra, vi, aleluia, glória a Deus, que quando Gideão tocou a trombeta e os valentes Gideão desceram, e todos os medianitas agora, veio, aleluia, a providência do alto céu. Sabe o que Deus fez? Ele colocou as mãos, aleluia, glória a Jesus. Eita, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, Deus poderoso, diga graças a Deus. Diga aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Juízes capítulo, para nós finalizarmos, Juízes capítulo 7, no versículo 22. E tocando, pois, os 300 as buzinas. Presta atenção aqui, ó. E tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra outro. E isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Melon, acima de Tabete. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Azé e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiro de todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhe águas até Bet-Azé, o Jordão convosco, pois todos os homens de Efraim tornaram as águas a Bet-Bará em o Jordão. Aleluia, glória a Deus. Então, no versículo 22, a qual nós lemos aqui, tocando os 300, aleluia, glória a Deus, as buzinas, o Senhor tornou a espada. Então, se você vê dentro dessa palavra, quem que derrubou, aleluia, glória a Deus, a grande multidão dos medianitas? Foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus falou com Gideão. Gideão só foi matando quem? Os reis, os principais.
mas quem destruiu a multidão, quem pelejou foi o Senhor. Dá uma salva de palma bem alegre para Jesus. Porque quem peleja por nós é o Senhor. Quem peleja por nós é o Todo-Poderoso de Israel. Amém, meus amados irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Jesus. Que você que está nos ouvindo, você pode tomar posse dessa palavra. Aleluia, glória a Jesus. Somente esforça, seja corajoso, tem bom ânimo. Porque quem peleja por nós é o Senhor. Não temas, porque o poderoso de Jacó, ele é que vai pelejar por nós. Continua firme. O Deus que ajudou o Gideão, ele está no nosso meio. O Deus que pelejou, aleluia, para Gideão, ele também peleja em meu e em teu favor. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de abençoar os nossos irmãos que nos escutam também, ouvinte. Que Deus abençoe a todos. Você aí que ouviu a palavra do Senhor, toma posse aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, eu quero orar pela obra do Senhor, pela igreja. Quero orar por meus amigos, irmãos, ouvintes que nos escutam nessa noite. Toma posse da vitória, creia somente. Aleluia, glória a Deus, na vitória da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, assim, amado Pai querido, Deus santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Pai querido, abençoa cada amigo, cada ouvinte, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a tua obra, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, Senhor da graça. Abençoa essa semana que se inicia, meu Pai. Leva-nos em paz, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Livra-nós da fúria do inimigo, da fúria do adversário. Levanta-nós cada dia como o Gideão foi levantado, meu Pai, para ser, meu Pai, um servo do Senhor, para ser valente e corajoso. Entra com cura, com providência no lar, na vida dos meus irmãos, meu Pai. Abençoa a nossa vida, guarda nós, dá livramento durante essa semana. Abençoa o nosso trabalho, abençoa nossas finanças, abençoa nossa empresa. Pai amado, Pai querido, que aquele que precisa de uma porta aberta, que o Senhor venha abrir a porta. Que aquele que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir também, meu Pai. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família. Abençoa meus irmãos. Senhor, traga mais obreiro para a tua casa. Traga soldado valente, traga Gideões, meu Pai, para pelejar na tua obra. Nos ajuda, meu Pai amado, a fazer, meu Pai, o ID do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, guarda, livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos despedir bem alegre assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus, fique na paz. Seja abençoado aí no seu lar, na tua casa, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus.